Olá, boa noite. Tudo bom? Lidiana, Anitta, Face, Instagram juntos pra gente fazer nossa live de hoje. Domingo, mais uma live para falar um pouquinho mais sobre codependência. Tudo bem, Carla, Rosânia? Olá, pessoal do Instagram, do Facebook. Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Tudo bem? Vamos entrando para a gente começar. Olá, Edinalva, Lidiana. Oi, Ivoneide. Ivoneide não cansa de me ver, não, Ivoneide? Ai, gente, que bom, né? Que a gente pode estar domingo aqui, aos finais da tarde. Bom, vamos lá. Para quem está vindo hoje pela primeira vez, as nossas lives acontecem todos os domingos às 18 horas. Todos os domingos nós falamos sobre codependência e sobre questões relacionadas à codependência, aspectos que se relacionam à codependência. Oi, Júlia, querida, Maria Silvia, Ana, Marta, que bom que vocês estão hoje aqui. A cada domingo agora eu fico pensando, né? A gente está entrando numa fase mais. Oi, Ângela, Laura. A gente está entrando numa fase de mais. O isolamento, na verdade, se flexibilizando muito, né? A questão o calor também. Aí às vezes eu penso, gente, será que eles aguentam vir aqui todo domingo às 6 horas da tarde, né? Enfim, boa noite, Leda, tudo bem? Bom, importante saber que as nossas lives então acontecem todos os domingos. Boa noite, Ana, tudo bem? E elas ficam gravadas, né? Tanto aqui no Instagram quanto no Facebook. Então, caso vocês não assistam toda, não consigam entrar no horário, sempre as lives ficam gravadas. O que é bacana, né, da live é a ideia do ao vivo, né, da gente poder conversar, poder interagir, vocês mandarem as questões, as perguntas, nós falarmos. Então, a gente sempre gosta de estar ao vivo com vocês. Anitta, primeira vez na sua live, mas já vi quase toda, sou admiradora do seu trabalho, principalmente da sua doação. Anitta, obrigada, seja bem-vinda, Anitta. Então, como eu estava dizendo, né, quem está vindo pela primeira vez, que vocês possam encontrar, né, aqui de alguma maneira algo que fale com vocês, que converse com vocês em relação às questões relacionadas à codependência, seja porque vocês vivenciam algo assim, ou porque conhecem pessoas que vivenciam, ou porque trabalham com isso, né? Então, oi, Su. Oi, Áurea, cheguei. Ô, Mara, querida, tudo bem? Então é isso. Então vamos lá, como eu estava falando para os novos, né? Meu nome é Romina Miranda, sou terapeuta de família e casal, com especialização pela teoria familiar sistêmica. E já estou há um tempo nessa área da pesquisa da codependência, das famílias de dependentes químicos, das compulsões diversas, né, e mais recentemente da dependência afetiva. E há um tempo já, desde março, né, desde quando iniciaram aí as questões relacionadas ao isolamento, nós começamos a fazer essas lives ao vivo, sim, lives ao vivo, né? Claro, mas todos os domingos, né, estando com vocês para poder não perder o contato que de certa forma nós tínhamos na época em que nós não estávamos isoladas ou isolados, né? Nós nos encontrávamos em palestras, em eventos, em Nossa, rainha é bom, hein, Mara? Então, quando veio o isolamento social, pensei, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer agora, né? Não dá para ficar sem conversar, sem levar mensagem. E aí, desde então, nós estamos fazendo essas lives. Eu tenho recebido muitos. Ah, obrigada, Suzy.
Eu tenho recebido muitas pessoas escrevendo, falando de temas que gostariam de ver, falando que tem sido bom, as lives que têm ajudado, pessoas que têm compartilhado e está chegando em pessoas novas, né? Que toda semana nós temos pessoas novas aqui. Então, esse é o grande incentivo para nós continuarmos todos os domingos, às 18 horas, fazendo as nossas lives, né? Eu acredito que vocês que estão aqui me seguem de alguma maneira ou no Instagram ou no Facebook, então por ali vocês acompanham, né, a programação das lives, os temas que a gente vai tratar todos os domingos, de forma que vocês possam também, além disso, ter outros conteúdos, né, que eu toda semana estou colocando pequenos conteúdos, textos, áudios, mensagens relacionadas à codependência. Pessoal, tá tendo tipo um jardim da infância aqui fora da minha casa. E eu tava para começar a live, eu falava, não sei se eu fico aqui, se eu não fico aqui, se eu vou pra sala, né? E eu tô aqui no meu cantinho. Eu queria só que vocês me dissessem se o som tá atrapalhando para vocês, até para de próximas vezes eu procurar estar num outro ambiente. Porque agora com o sol, com a questão do isolamento afrouxado, as pessoas estão saindo para se divertir, né? E aqui no meu prédio tem uma área, um parquinho bem próximo aqui da janela, então às vezes vai dar a live, começam as crianças, eu falo, meu Deus do céu, será que isso vai atrapalhar? Mas se, ai, que bom, porque sabe aquele nervosinho antes da live? Eu, meu Deus, vou para cá, vou para lá, e quase 6 horas, enfim. Vamos lá, vou me concentrar aqui. Se vocês estão dizendo que não está atrapalhando, vamos manter aqui o nosso cantinho, porque eu gosto muito de fazer as lives aqui, né? Eu preparei, na verdade, esse cantinho desde que eu mudei para esse apartamento para poder conversar com vocês. Então, eu gosto de estar aqui, já tem todo o meu equipamento pronto, então vamos lá. Mas se não tivesse bom, a gente muda, né? Mas que bom que tá sem barulho. Se vocês me deixam mais tranquila pra gente conversar. Bom, gente, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito, muito importante nós abordarmos em qualquer. Isso é verdade, Áurea, é verdade. Isso você tem razão. Aí fica difícil de se concentrar, né? Ouvindo funk do lado das reuniões, né? Mas vamos lá. É, a comunicação, os padrões de comunicação, que foi a proposta para essa live desse domingo. Por que falar de comunicação? Né? Porque, como eu venho trazendo para vocês, vocês sempre perguntam, né, no início, codependência é doença, codependência tem cura, codependência não é doença, e codependência pode ser trabalhado em todos os seus aspectos para que nós possamos mudar os nossos padrões relacionais. Portanto, com isso, não estaremos deflagrando a codependência em nossas relações. Né? Então, a codependência é um transtorno comportamental, relacional, que se manifesta nas relações. E quando nós falamos então como que nós vamos buscar a cura, vamos buscar as questões que vão nos libertar da codependência? Trabalhando questões correlatas às relações, né? Então, por que eu acabei me focando muito nessa questão da codependência, da dependência afetiva? Porque como a minha formação é na teoria sistêmica, e a teoria sistêmica, o foco dela são os relacionamentos, as relações, nós temos aí esse viés, né, de que temos uma questão relacional e temos uma abordagem que trata justamente as relações. Então, para mim é perfeito, né? Então, cada vez quanto mais eu estudo abordagem sistêmica, mais eu entendo os benefícios que ela pode trazer para as relações, né? E quando nós estamos falando em relações, estamos então olhando também para os aspectos da codependência. Então, lembrando, né, que a codependência surge lá na nossa infância, por vivências diversas, e depois nós deflagramos nas relações com os nossos filhos, com os nossos entes queridos, deflagramos esses comportamentos codependentes, né, em função de já termos questões correlatas à codependência. Isso é muito importante a gente entender, né, que a codependência ela não surge com o advento do uso de substâncias, né? Ela vem, ela se mostra, ela se revela nessa relação.
mas ela já fazia parte do contexto do indivíduo que se sente codependente, né? E aí, quando nós falamos em relações, um dos principais aspectos que impactam relações, que fazem parte das relações e que vão, inclusive, ajudar a modificar as relações, é a comunicação, né? Então, quando a gente fala em comunicação, muitas vezes isso não é olhado da forma adequada no sentido de aprofundamento, para que vocês entendam e observem como a relação na codependência fica comprometida, né? Então, tem algumas pessoas aqui. Eu não consigo ter diálogo com meu filho, enfim, sem dúvida, né? O diálogo é afetado, e não só o diálogo, ou seja, a comunicação verbal, como a comunicação não verbal, né? Todo esse contexto da comunicação ele é afetado. Esses padrões de comunicação, eles vêm de outras vivências nossas. Nós recebemos influências intergeracionais nos nossos padrões de comunicação. O que é isso? Eu recebo influência da minha família de origem, no meu modo de me relacionar. Então, eu deflagro esse modo de relacionar na codependência, que não é um modo funcional, né? Então, Márcia, veja se não é não sei onde você está assistindo exatamente, mas eu acho que o som baixo ele não está. Eu estou usando a mesma maneira que eu uso sempre, né? Próxima aqui ao telefone, próxima ao Face, aqui ao notebook. Então, dê uma olhadinha, Márcia, por gentileza, se você consegue aumentar o seu som. Então, falar sobre comunicação é falar sobre um aspecto fundamental que reverbera nas relações e que, quando nós temos relações permeadas pela dependência e codependência, nós temos questões, né? Nós temos problemas, nós temos comunicações que, de alguma maneira, estão comprometidas por questões de comunicação. Então, vejam, normalmente nas famílias com dependência química e codependência, nós temos alguns modelos de comunicação, né? Então, nós temos a comunicação ruidosa, que é aquela comunicação de extrema, de conflito, de briga. Obrigada, meninas. Célia. De conflito, de briga, essas situações onde nós não conseguimos nos comunicar com outros se não houver esse padrão da briga, esse padrão do conflito, esse padrão do se exacerbar na fala, esse padrão do ataque e defesa, né? Por outro lado, existem outras situações ou outras famílias que exercem a comunicação nula, que é a comunicação velada, silenciosa, onde nós não falamos sobre o assunto, onde nós não falamos sobre sentimentos, onde nós temos dificuldade, inclusive, na afetividade, porque esse é um modelo de comunicação que acaba trazendo um padrão de vulnerabilidade para a relação, no sentido de que, sabe quando vocês ouvem aquele termo, estou pisando em ovos? Não sei como falar com ele, que é a sensação que eu tenho aqui quando eu estou falando, estou pisando em ovos, né? Que se eu falar algo diferente, eu vou arrumar briga, nós vamos brigar, ele vai parar de me escutar, né? Então, esses são pequenos aspectos, né? Assim, aspectos simples e superficiais da comunicação que são realmente visíveis nas comunicações relacionadas à dependência e à codependência. Então, como é a comunicação na sua família ou com o seu ente querido com o qual você tem dificuldades relacionais? Vocês têm uma comunicação ruidosa? Toda vez que tentam conversar, vocês discutem? Ou vocês têm uma comunicação nula? Não existe comunicação porque nós temos receio de nos comunicarmos e quando nos comunicamos nunca é bom, né? Essa sensação do pisar em ovos. Ou vem o ruído, ou vem o silêncio maior ainda, o indivíduo sai do contexto para não ouvir e eu não consigo dar continuidade à fala, né? Então, esse é um diálogo, uma maneira de se comunicar muito presente nessas famílias e nesses relacionamentos. Então, esse exercício aí para vocês analisarem. Meninas, vocês me elogiam tanto que tô linda, que daqui a pouco eu vou começar a me achar, viu?
Exato. De um lado sem comunicação e do outro ruidosa. Aqui não existe, tudo gera briga. É isso mesmo, né? Então a questão da comunicação é algo muito importante para a gente observar, até para ver o que, que a gente pode fazer para modificar esses padrões, né? E por outro lado, uma outra questão importante que nós precisamos olhar na comunicação são os modelos que se instalaram nessas relações no que se refere a. Vocês sempre dizem, né? Eu gostaria de ser assertiva com meu ente querido, eu quero aprender a ser assertiva, eu quero aprender a me comunicar com assertividade, né? Então, o que que é assertividade? Assertividade nessa comunicação, né, que nós estamos falando aqui nesse modelo, é eu dizer o que eu tenho que dizer. Oi, Darleia, te amo, viu? Saudades. Ai, gente. Darleia, querida, uma escritora muito bacana, uma grande amiga, né, que mora no Rio, que já escreveu livros maravilhosos na área de dependência química, Darleia Zacarias. Sempre que pode, ela vem aqui prestigiar. Eu fico muito feliz com a sua presença aqui, Darleia. Então, voltando. Aí, então, nós falamos em padrões de assertividade. Então, eu gostaria de ser assertiva, eu gostaria de falar o que eu tenho que falar sem voltar atrás, eu gostaria de ter facilidade em falar, eu gostaria de conseguir falar não quando tem que falar não, eu gostaria de falar sim quando tem que falar sim. Eu gostaria de não ter que criar grandes contextos fantasiosos antes de me comunicar, porque eu tenho receio de que isso possa deflagrar questões, né? Então, a comunicação assertiva é aquela que não é nem agressiva e nem passiva, é a comunicação do meio, né? Aquela comunicação onde nós podemos nos comunicar de forma clara, objetiva e principalmente que a gente dê conta emocionalmente de manifestar essa comunicação, né? Muito bem, sim, Áurea, comunicação não violenta faz parte desse contexto da assertividade. Inclusive, eu tenho um livro aqui, não, acho que não está aqui. Depois eu até quero, em outro momento, falar um pouco para vocês sobre isso, né? O quanto a comunicação não violenta, o estudo da comunicação não violenta, tem ajudado famílias de dependentes e codependentes a se relacionarem, justamente porque nós temos essas questões relacionadas a comunicação ruidosa, que muitas vezes traz a comunicação violenta. Oi, Van! Quanto tempo, Van! Saudades! Então vamos lá. Quando nós falamos. Obrigada, Elizabeth, muito obrigada. Quando nós falamos sobre a questão de tentarmos trabalhar com assertividade, o que, que nós precisamos, na verdade, começar a olhar, né? Antes de tentar ser assertivo, no sentido. Legal, olha, obrigada. No sentido de só trabalharmos o nosso comportamento de dizer sim ou dizer não, como se isso fosse apenas um treino, né? É também um treino, mas todo treino ele precisa ter um sentido para nós, né? Nós precisamos ter condições de avaliar, de perceber como está a nossa comunicação. Então vamos lá. Acolhimento na fala, possibilidade de escuta, empatia. Como é que estão essas saudades, Ana? Como é que estão essas questões ou esses padrões na sua comunicação com o seu ente querido, né? Claro que é muito difícil, né, nós falarmos em empatia, nós falarmos em acolhimento, em escuta, quando vocês estão vivenciando situações de dor, de conflito, muitas vezes do conflito no seu momento mais crítico, né, quando a gente fala na questão das dependências e dos momentos de crise, né? Oi, Sara, querida. Depois eu vou ler com calma o que vocês estão escrevendo aqui, tá? Só para eu poder me concentrar aqui na fala para vocês. Depois a gente vai ler tudo. No início a gente faz essa fala aqui até umas 18h40. Depois a gente vai para os comentários e perguntas. Como está a sua escuta?
né? A sua capacidade de escutar essa pessoa, né? E para que eu possa escutar o outro, eu preciso me desligar daquilo que eu já quero trazer como resposta, né? Muitas vezes nós escutamos o outro e nem estamos escutando, nós já estamos pensando no que nós vamos responder, de forma que a gente possa trazer o nosso ponto de vista e a nossa opinião. Quando a gente faz esse movimento de articular o que nós queremos dar de volta na mensagem, nós não estamos praticando a escuta qualificada, que é justamente a escuta necessária para os bons relacionamentos, né? A escuta real, onde eu não estou me perdendo nos meus pensamentos ou nas minhas articulações de resposta desse discurso. Eu estou, na verdade, ouvindo. Eu estou realmente me entregando a essa escuta. Eu estou ouvindo com empatia. O que é empatia? Capacidade de me colocar no lugar do outro. Quando eu ouço com empatia, eu me desligo momentaneamente das minhas questões relacionadas àquele contexto da comunicação e eu trago então a possibilidade de, ao me colocar no lugar do outro, ouvi-lo de uma forma em que eu pratique a escuta qualificada. E por outro lado, esse lado da comunicação, né? Pensando que a comunicação é composta aí pelo emissor e pelo receptor. Quando o emissor consegue emitir a mensagem para um receptor que está ouvindo com qualidade, está ouvindo com escuta, com amorosidade, com acolhimento e com empatia, ele se sente o quê? Confiante. Então, é só vocês imaginarem as situações diversas em que vocês conversaram com alguém e que vocês tinham a sensação que a pessoa não estava ouvindo vocês, né? Então, ou porque ela não estava concentrada na conversa, ou até pelo olhar ou você percebe na devolutiva de que ela não ouviu o que você falou e ela já está devolvendo algo sem ter realmente entendido a sua mensagem. Então, quando vocês sentem esse modelo de comunicação, é justamente quando não há escuta. O outro, ele está somente preparando a sua devolutiva, ele não está se dando a oportunidade de ouvir sem preconceitos, ou seja, ele já vai te ouvir baseado em todos os outros padrões de comunicação que ele tem com você, né? Isso é muito difícil. Tchau, querida Mara, boa reunião. Isso é muito difícil, né? Se nós pensarmos que os padrões de comunicação, eles são padrões, isso significa o quê? Que eles foram se formando ao longo do tempo, portanto, se tornou uma forma de se comunicar. Mas se nós não trabalhamos a nossa mudança no cotidiano, nós não vamos conseguir mudar o padrão. Que o padrão é o quê? É um conjunto de ações que vem se reproduzindo ao longo do tempo. Né? Então, essa forma de me comunicar, ela já era de muito tempo, seja, como eu falei para vocês, às vezes tem as comunicações, a comunicação que tem a reverberação aí da família de origem, então eu aprendi a me comunicar dessa forma na minha família, eu me relaciono com os outros me comunicando dessa forma, nessa relação que tem conflito eu me relaciono dessa forma, e como é que eu vou mudar isso? Observando e fazendo diferente pouco a pouco, até que eu vou conseguir desconstruir esse padrão e vou começar a implementar novas formas de comunicar e criar novos padrões de comunicação, né? Então, voltando, como está a escuta e o acolhimento e a empatia de vocês ao ouvir o outro, né? Mas ele não ouve lá nada que eu falo com ele não me ouve, né? Então vamos pensar quais são as questões que deixam o outro refratário à comunicação, ou deixam o outro numa condição de não querer ou não conseguir também nos ouvir. Quando nós temos modelos de comunicação onde nós agredimos ou temos por exemplo, a comunicação agressiva, quando nós trazemos na nossa comunicação pontos que não são aquele ponto central. Né? Isso é muito comum na questão de vivenciar a questão da vivência com usuários de substâncias, porque normalmente a fala, o diálogo, ele é carregado de emoções negativas e de emoções que já vêm fazendo parte da nossa vida há muito tempo. Então, sempre que nós vamos comunicar um problema atual, uma questão atual,
a gente traz sempre algo do passado, né? Então, eu estou falando sobre o que aconteceu ontem, mas eu estou falando da outra vez, da outra vez, da outra vez, da outra vez. Isso inflama o discurso de uma forma que aquilo deixa de ser uma conversa e passa a ser um sermão. E quando eu estou fazendo sermão, o outro vai ficar refratário, né? Então, por que que ele vai ter interesse em me ouvir se aquilo que eu tô falando, eu já falei tantas vezes e estou trazendo novamente para o contexto da relação. Então, mesmo que a gente esteja, claro, isso é muito comum, né? Virem as lembranças das questões que não foram elaboradas, principalmente quando elas não foram, né? Então, sempre a gente vai trazer algo e vai trazer junto com isso esse passado, essas coisas que nós não conseguimos aceitar, não conseguimos elaborar, essas coisas que ainda estão acontecendo, e aí a gente traz isso para a comunicação. Então eu quero falar sobre um ponto, mas na primeira dificuldade eu já começo a trazer pontos anteriores. Ah, porque aquela vez, porque lembra quando você fez isso, porque quando você fez aquilo, e aí pronto, aí a gente já perde a possibilidade do outro dar continuidade ao discurso, porque ele se torna refratário, né? O discurso deixa de ser um diálogo e se torna um sermão. Isso é fácil? Não, né? Porque para eu ter esse tipo de comunicação, eu preciso estar liberta o quê? De emoções negativas. Então, por isso que quando a gente fala em comunicação funcional, comunicação positiva, a primeira orientação é não vamos promover diálogos, ou seja, isso nem é possível, né? Promover diálogos em momentos de raiva, porque nós não conversamos, nós brigamos, etc. Mas o que, que eu queria dizer? Que quando estivermos tomadas por sentimentos negativos, estivermos com os ânimos exaltados, estivermos ainda sob o impacto de algo que não tenha sido legal, que nós não usemos aquele momento para criar vínculos de comunicação, porque eles não vão acontecer. Né? Nós precisamos realmente, nesse momento, sair da situação, seja por meio de uma respiração, de um desligamento emocional, de um afastamento físico, de uma volta na quadra, enfim, cada um tem a sua situação com o seu ente dentro da sua casa, como que vivencia, mas Eunice, a imagem está travada para mais alguém? A Eunice está falando que a imagem está travada, só está ouvindo. Tem mais alguém que a imagem travou, por gentileza? Então, o que, que a gente faz? A gente precisa criar esse espaço de afastamento do outro para que nós possamos, então, deixar essas emoções negativas se afastarem de nós. Claro que em outro momento a gente precisa trabalhar essas emoções negativas, né? E o que, que é trabalhar as emoções negativas? Obrigada, Cláudia. É levar esse assunto para o meu grupo de apoio, é levar esse assunto para a minha terapia, é levar esse assunto para um grupo de estudos, enfim. Mas é falar dos meus sentimentos, é não guardar esses sentimentos, né? Até ontem no grupo de Amor Exigente eu falei daquela metáfora que eu gosto de usar, que eu sempre falo para vocês, né? Obrigada, Sônia. Ângela, legal. Eu acho que é algum problema na tua conexão, Eunice, dá uma olhadinha. O que, que eu sempre digo, né, a respeito dos sentimentos? Uma vez eu até escrevi um texto sobre isso. Que os sentimentos do codependente, normalmente, eles ficam guardados, ou embaixo do tapete, ou aqui dentro, em qualquer lugar que não seja exposto, né? Os nossos sentimentos, eles não têm valia, eles não precisam ser olhados, e eu sempre vou olhar para o sentimento do outro, para o comportamento do outro, porque afinal a codependência é o quê? É o afastamento de si e estou focada então no outro, é sempre um olhar para o externo, né? Então, se o olhar é para o externo, eu guardo os meus sentimentos, eu não olho para os meus sentimentos. E o que, que vai acontecendo? Eles vão sumir? Não, eles vão se acumular, né? Eles vão se acumular. Isso vai gerar em algum momento, pode vir a gerar uma crise emocional, pode vir a gerar até uma doença, né, psíquica, uma depressão, uma síndrome do pânico, uma ansiedade, enfim, estresse, né? Mas a questão é que quando nós começamos a abordar os nossos sentimentos, é como se isso tivesse tornado algo congelado, né? E nós vamos começar a mexer nesse iceberg, né? Começar lá pelo topo, pela ponta. E aí imaginem isso derretendo e a avalanche de sentimentos que vem.
Quando nós temos uma discussão ou algo com o nosso parceiro, filho, com essa pessoa que deflagra a nossa codependência, com a qual a gente tem a dificuldade na relação, quando ela nos impacta nessa questão da, da raiva, principalmente da raiva, né, que é aquela mais difícil da gente ficar afastada, nós precisamos, então, criar esse espaço entre ação e reação, né? Então, codependentes normalmente são muito reativos, tem sempre a resposta ali como reação a algo. E, na verdade, o que nós precisamos fazer é isso, criar esse vazio entre a ação e a reação, para que nós possamos, então, responder de forma assertiva, responder sem raiva, sem agressividade. Quando nós respondemos de forma agressiva, nós estamos exercendo a comunicação agressiva. E quando nós não respondemos, ou fingimos que aquilo não é com a gente, ou até respondemos com aquela raiva contida, tudo bem, eu também não ligo, né? Algo assim, é a comunicação passiva, né? Então nós ficamos normalmente entre comunicação passiva ou agressivo, passivo agressivo, passivo agressivo. Passivo agressivo são as duas pontas. O meio é a assertividade, né? Então qual é o exercício na comunicação? É eu sair da agressividade e por hora sair da passividade e buscar os padrões do meio, que é os padrões da assertividade. Eu tenho certeza que a partir de hoje, vocês que estão trabalhando na autopercepção, vocês vão conseguir observar os padrões de comunicação de vocês. Eu estou me comunicando de forma agressiva ou de forma passiva? E vocês vão perceber que é muito prevalente esse modelo de comunicação e que vocês migram de um para o outro. Ora passivo, ora agressivo. Ora passivo, ora agressivo. E que o exercício que precisa ser feito é nem um extremo e nem outro, mas buscar a assertividade. E aí nós podemos, em outros momentos, falar mais especificamente de questões relacionadas à assertividade, né, até de técnicas, etc. Mas o mais importante é a percepção de que estou sendo agressiva e que para que eu não seja agressiva, eu não posso reagir, eu preciso dar o tempo daquele sentimento negativo estar mais afastado de mim, que as minhas emoções não estejam tão focadas nisso, para que eu possa dar uma resposta assertiva. Então, a premissa, né? Nós não podemos mais reagir a esses inputs de comunicação que vão, na verdade, nos fazer entrar nesse modelo passivo-agressivo. Claro que existem muitas outras questões a serem relatadas, não é tão simples, né? Como dizer, olha, não sejam mais passivas nem agressivas, não é isso. Mas é que são os primeiros padrões que a gente precisa observar, né? Os primeiros padrões de autopercepção que é importante que vocês comecem a treinar e vejam, né, em que modelos vocês estão. A questão de afastar-se das emoções, né, para que vocês possam realmente exercer a assertividade. E uma questão muito, muito importante, se vocês querem criar diálogo com as pessoas que vocês dizem que não estão tendo diálogo, não conseguem atingir, né? Além da questão do sermão, que eu já falei, que se nós trazermos sempre questões que não têm a ver com o contexto pontual, a gente vai estar fazendo sermão e o sermão acaba deixando a pessoa refratária, é a questão de nós assumirmos aquilo que nós estamos sentindo, né? Então nunca é oi Rosa, querida, tudo bem? Eu já vou ler com calma aqui, viu? Já te respondo. Como que nós podemos então é, falar de nós, sem falar necessariamente que o outro faz isso com nós? Nós precisamos dizer: eu me sinto, eu gostaria que, eu quero, e não você me faz isso, você me faz sentir assim, você poderia fazer assim. Nós vamos tirar o foco do outro e mais uma vez trazer o foco para nós. Mais uma vez tentar fazer o exercício do foco em nós e de assumir a responsabilidade, né? Então, você me faz sentir assim. Não, eu sinto assim.
O outro tem um comportamento, tem um sentimento, tem uma ação que eu sei que deflagra emoções em mim, mas quem sente sou eu, não é o outro que me faz sentir. E sempre que a gente fala para o outro, você faz isso comigo, olha o que você faz comigo, o outro também fica refratário, né? Então, estou falando a respeito de algumas questões, né, que acabam deixando o outro ou a pessoa que a gente quer comunicar mais afastada do diálogo e que muitas vezes vocês vão perceber que esses são os empecilhos para vocês não conseguirem se comunicar. Porque vocês não trazem para você o sentimento, para vocês o sentimento, a necessidade de partir de vocês o que vocês sentem, o que vocês gostam. Muitas vezes o diálogo já chega apontando para o outro algo que ele deflagrou em mim, sendo que na verdade eu preciso antes de mais nada assumir o que eu sinto e o que eu estou dizendo. E por outro lado, eu preciso me colocar no lugar dele, eu preciso ter empatia. Eu preciso criar o acolhimento na fala, eu preciso criar o caminho entre ação e reação, eu preciso me afastar dos sentimentos nocivos que vão fazer com que a minha comunicação fique mais focada na agressividade ou na passividade. Então vejam, né, quantas coisinhas pequenas que de alguma maneira precisam ser modificadas para que vocês possam tentar exercer padrões de comunicação mais saudáveis, né? E eu me lembro muito de uma história que, na época que, eu acho que vocês devem saber, eu já comentei aqui, que durante 5 anos eu coordenei um programa aqui no governo do estado de São Paulo que chamava-se Recomeço Família, que era um programa para atender familiares de dependentes químicos. Nós tínhamos 15 postos aí com equipes que durante esses 5 anos fizeram um trabalho maravilhoso, né? Uma equipe maravilhosa, psicólogos, conselheiros em dependência química, que eu tenho tanta saudade de vocês, das nosso tempo de trabalho juntos, né? E esse programa, inclusive, na época era coordenado pelo Dr. Ronaldo Laranjeira, com o qual tive a oportunidade de trabalhar, o Dr. Cláudio Jerônimo, que foi meu gestor, que eu adoro, né? Que sempre mando mensagem para eles, o meu melhor gestor, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu me lembro que em um dos nossos postos houve um trabalho de terapêutico no sentido de trabalhar a comunicação na família, que era uma mãe com um filho que não se conversavam há muitos anos e que quando nós conseguimos começar a trabalhar os padrões de comunicação, eles tiveram a oportunidade de começar cada um falar de si com a escuta, com o acolhimento. E quando aquela comunicação aconteceu, eles conseguiram entrar num fluxo que, através do perdão, né, do que cada um trazia para o outro, eles conseguiram, inclusive, a recuperação desse filho, né? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Que o padrão de comunicação, ele parece algo superficial, ele parece algo correlato apenas à maneira de verbalizar as questões, mas ele é muito mais do que isso, né? A comunicação, e a comunicação é um dos pontos centrais da terapia sistêmica e do trabalho com as famílias. A comunicação, ela abre caminhos nas nossas relações que nós por vezes não imaginamos, né? Então, nas terapias de família, por exemplo, quando nós temos ali os membros fazendo a terapia juntos, quando a gente começa a conseguir permitir que eu falo é propiciar ou facilitar que as pessoas digam um para o outro aquilo que eles não conseguem se ouvir no cotidiano, que eles tentam no cotidiano verbalizar, expressar por meio dos seus afetos, das suas tentativas verbais e não verbais de comunicar. E quando a gente consegue, de alguma maneira, abrir esse canal, nós sabemos que tantas coisas podem mudar, né? Então, o objetivo de hoje, que nós estamos terminando já o tempo, e eu realmente eu sempre preciso me policiar, gente, senão eu acho que eu falo a live inteira e não deixo vocês falarem. Então, qual é o resumo, né, de hoje? O que eu gostaria de que vocês levassem para hoje? Eu não lembro agora o nome do livro, mas eu vou procurar e vou ver se eu trago na semana que vem
para a gente falar um pouquinho sobre, né? Então, comunicação não violenta é algo de cultura da paz, de comunicação não violenta, que nos ajuda, sem dúvida nenhuma, nesses processos de não ficar na comunicação violenta. Por outro lado, a codependência, ela exige não só a questão de não praticar a comunicação violenta, mas também observar a comunicação com passividade, né? Porque nós não temos só modelos de violência, nós temos modelos. Oi, Rodrigo, tudo bem? Nós temos modelos também de passividade, né? Então, como eu disse, nós migramos entre passivo e agressivo, passivo e agressivo. Por isso que o que nós precisamos é equilibrar esses dois lados. Então, o que, que eu queria deixar para vocês hoje, nesse domingo, para vocês levarem para a semana? E depois eu fiquei pensando como é legal a gente fazer as lives no domingo às 6 horas, finalzinho do domingo, porque eu vejo que na segunda-feira eu recebo tantas mensagens assim. Comecei minha semana olhando para isso, né? Então é bacana saber que de alguma maneira vocês fazem uso dessas informações e que começam a semana com algo aí proposto. Comunicação não violenta de Marshall Rosenberg. Não, esse não é o que eu estou citando, Ana Lúcia, mas esse também, sem dúvida nenhuma, ajuda. Eu eu vou trazer o que eu estava falando, que é outro tema, mas sem dúvida ajuda. Então, que vocês possam, né, a partir de amanhã, a partir de agora, e, enfim, que possam refletir nessa semana sobre autopercepção em comunicação, né? Estou me observando ora passiva, ora agressiva? Quais são as situações que me deflagram agressividade na comunicação? Quais são os fatores que me deflagram passividade? Como eu estou reagindo ou agindo? Eu estou reagindo ou estou agindo? Qual é o tempo que eu consigo hoje ter entre a ação e a reação? Eu ouço o outro como eu gostaria de ser ouvido, com escuta, com acolhimento, com qualidade, com empatia, ou eu escuto o outro já formatando as respostas que eu quero dar numa comunicação que na verdade não está trabalhando a sua real função, né, que é poder ouvir e ser ouvido. O diálogo traz essa questão, né? O emissor, o receptor e a mensagem. Se nós não observarmos como nós estamos emitindo e recebendo, a mensagem sempre vai sofrer ruídos de comunicação e é aí que nós vamos ter grandes problemas, né? Então, quando a gente propicia uma família se ouvir, é como se nós estivéssemos tirando os ruídos daquela comunicação. É como se nós estivéssemos equalizando o som que está com ruído e a gente está buscando a estação certa para eles se ouvirem. Né? E é esse o trabalho que nós queremos que você faça, que você consiga fazer. Ajustar, né? Ajustar essa comunicação. O que precisa mudar na minha forma de emitir para que o meu receptor receba essa mensagem de outra forma. Não tem como nós jogarmos apenas para o outro que ele não nos ouve. Porque ele não nos ouve, mas quem está emitindo a mensagem somos nós. Por que ele não nos ouve? O que eu preciso modificar no meu jeito de mandar a mensagem para tentar fazer com que ele ouça? Então vejam, comunicação ela não é algo unilateral, ela é totalmente via de mão dupla, ela é totalmente bilateral, ela é recepção e emissão. Se a mensagem não está chegando no lugar certo da maneira correta, é porque existem ruídos nessa comunicação. E quem pode tentar mudar esses ruídos ou equalizar isso? Nós. É nós que estamos aqui tentando fazer esse trabalho, certo? Bom, então vamos lá aqui para as nossas dúvidas e comentários, porque o Insta, né, a gente sabe que tem o tempo aqui dele, e que se a gente não ouve, ele cai e quem falou aqui fica sem resposta. Então a gente começa sempre pelo Insta, porque ele, numa hora, ele cai. Bom, olá para todos, boa noite. Para quem eu não consigo falar, eu vejo vocês entrando, eu agradeço os comentários, os elogios, eu ouço todos, leio todos, né? Vamos ver se tem dúvidas aqui. Tinha e tenho tanto medo do que você vai falar. Por que, Ana? Não tenha medo, pense que o que eu vou falar, o que eu vou falar sempre vai ser para que nós possamos nos olhar, para que nós possamos encontrar novos caminhos para a libertação emocional.
Não é motivo de medo, né? Eu sei que não é fácil a gente se olhar, eu sei que não é fácil, exatamente, que comece por mim, Cláudia, que não é fácil a gente mudar, mas não tenha medo, Ana. Oi, Cláudio, meu amigo psicólogo, a Áurea querida, só um pouquinho, vamos subindo aqui para ver se tem dúvidas, né? Manejando aqui as duas redes nem sempre é fácil. Importantíssimo, nunca tive um diálogo assertivo com meu filho. Muito obrigada. Então vamos observar isso e tentar, né? Eu não consigo ter diálogo com meu filho. Conseguir acessar outro através de uma boa comunicação, um desafio para mim, é um desafio, mas vamos começar olhando para essas pequenas, para essas pequenas indicações que eu trouxe para vocês hoje, para essas pequenas observações. Vamos observar, né, como está a nossa parte. Seu cabelo está lindo. Muito obrigada. Boa noite. Só um pouquinho. Comigo sempre foi esse padrão de briga horrível, sem dúvida. É um padrão que muitas vezes é o ruidoso. Oi, querida Milena, espero que você esteja bem. Eu sei bem o que é pisar em ovos, né? Falamos bastante desse modelo também. Romina, você está linda. Muito obrigada, viu, gente? Impecável na beleza. Todas as vezes que tento conversar, diz que é melhor terminar e aponta todos os meus erros do passado. Exatamente. E você veja, né? Quando vem te trazer os erros do passado, é justamente quando quebra o diálogo. Porque a conversa não é agora os erros do passado, a conversa é a de agora, né? Esse é um erro de comunicação muito, muito grande. Meu filho só me culpa, falar com firmeza, comunicação não violenta, as contribuições, né, que vocês trazem. Através de uma resposta ríspida, há algo por trás, eu acho. Sim, são os padrões de afetividade, as questões de afetividade, a afetividade, ela é transmitida de forma verbal e não verbal. Então, quando a gente tem uma resposta ríspida, ela pode estar trazendo algo que se revela por meio do afeto, né? Então, o que está acontecendo por trás dessa fala? Obrigada, Romina. Acabei de chegar da visita que meu marido está internado. Ele só me culpa, diz que só eu estou certa. Bem triste. Ele não vê que chegou nesse ponto por escolha dele. Então, querida, pense um pouco nessas coisas que nós falamos a respeito de comunicação, né? Do quanto é importante você ir treinando a sua forma de ser assertiva, criar um espaço daquilo que você quer falar com ele, sem ser sob o impacto da emoção que ele te causa, né? Então, permita que você possa refletir, que você possa criar um diálogo composto pela sua fala, pelo que você quer comunicar e não impactada pelas emoções geradas por uma situação, por exemplo, como essa que você está trazendo. Oi, Tayana, Érica, Rejane, quanto tempo? Sacramento, eu não sei o nome, mas muito obrigada por estar aqui. Nossa, hoje tem bastante gente aqui no Insta. Obrigada, Romina, ouvindo vocês. Estou começando a descobrir quem eu sou. Tenho um longo caminho a percorrer. Temos, né? Estamos juntas. Verdade, eles sentimentos acumulam, estou externando os meus, a cada momento transbordo. E sim, Ana, é isso mesmo, né? A gente começa a descongelar esse iceberg e transborda mesmo. Mas que bom, né, que transborda. Porque enquanto tá lá congelado, nós não temos como fazer absolutamente nada. Nós não vamos ter ações proativas em cima de um iceberg, né? Até porque essa é a verdade. Sou fã desse programa Recomeçar. Era programa Recomeço Família. Ele não existe mais, na verdade, né? Ele foi desconstruído aí na mudança do governo. Sabia que não existe políticas públicas e nenhum serviço voltado para familiares com problemas de dependência química. Sim, era esse que existia, né? Vamos fazer live no Google Meets? Oi, Romina, Rodrigo, querido, muito obrigada. Foi meu aluno, né, na turma de psicologia. Rodrigo tem um trabalho maravilhoso também. Eu adoro as lives nos domingos, é motivador te ouvir. Eu também gosto nos domingos. E também, agora já virou de domingo, né?
eu escuto o outro com medo, em pânico, exatamente, porque nesse caso específico, a agressividade. É, só a agressividade pode trazer isso, né? Então, muitas vezes, essa passividade é até o receio da agressividade. Então, a gente se fecha na passividade. Boa noite, tudo bem com você? Olha, tem um filho se tratando em uma clínica, ele tem 20 anos e é viciado em bebida alcoólica e cocaína. Tenho sofrido muito e ele também. Sim, sem dúvida, né? Mas esteja sempre presente nos grupos de apoio, nas lives, se cuide, né? Porque você se cuidando, você vai poder ajudá-lo e eliminar esse sofrimento todo. Gostaria muito de ouvir de você um conselho, uma luz de como agir quando ele sair de lá. Obrigada de coração. Então, Maria, assim, né? Eu venho trabalhando bastante com famílias que têm filhos em clínicas, porque eu estou fazendo um trabalho de consultoria para a Clínica Jequitibá aqui em São Paulo, que é uma clínica de excelência, da qual eu tenho realmente orgulho de fazer parte da equipe e faço porque realmente acredito no trabalho. E atendo muitas famílias de lá e eu vejo que essa dificuldade é muito prevalente. O que fazer quando ele sair de lá? Você precisa se cuidar antes dele sair de lá. E o que é se cuidar? É participar de grupos de apoio, é fazer terapia, para que você possa entender a doença dele, para que você possa entender o impacto que você sofreu, para que você possa ter novas formas de comunicação, para que vocês revejam as relações familiares de vocês, para que você entenda todo esse contexto, porque quando ele sair de lá, começa uma nova fase de relação entre vocês. Ele sai de lá com mais possibilidade de saúde emocional e você também precisa ter uma nova saúde emocional, porque padrões de saúde se complementam e padrões de doença também se complementam, né? Por hora, se ele vem saudável e você continua adoecida no sentido de fragilização em virtude disso tudo, você pode acabar impactando de forma até negativa a recuperação dele. Então, se cuide, busque informação, participe de grupos de apoio, a exemplo do Amor Exigente, venha nas nossas lives, faça terapia se puder. E essa é a melhor forma de se preparar para quando ele sair de lá. Essa é a forma, né, na verdade. Nossa, meu relacionamento estava tóxico mesmo, mas no momento meu cônjuge está internado. Então, Ana, mais um momento, né, de você se olhar, de você olhar para tudo isso, de você se cuidar, se preparar para quando ele voltar. Este meio que tu fala no diálogo, como fazemos para alcançá-lo? Justamente, o meio é a assertividade, né? Então vamos começar observando o como vocês estão se comunicando. Se é uma ponta a raiva, se é a outra ponta o passivo, e como vocês vão eliminando emoções que deixem vocês nessas pontas, digamos assim. À medida que vocês começam a trabalhar essas emoções e observar isso, e treinar esses padrões de falar não, de falar sim e de falar o que vocês sentem, de procurar focar no presente, não trazer questões do passado, são algumas formas da gente começar a olhar para a comunicação assertiva. Claro que não vai ser, né, nessa nossa live que acaba trazendo os assuntos de uma forma a título de abordagem, né, e não de aprofundamento, mas é uma maneira de fazer vocês olharem para isso, né? Então, aos poucos a gente vai chegando lá. O projeto Recomeçando a Família não é ativo? Não. Hoje tenho medo, vivo em pânico pelo que passo com a dependência química do filho. Sou uma codependente em tratamento também. Que bom que é em tratamento, né? Oi, querida, obrigada por me ensinar. Eu nunca consegui ter diálogo com meu filho, que hoje está num tratamento. Vamos conseguir agora. Graças, Romina, sou de Uruguai, Taquarembo. Que prazer, gente, saber que tem pessoas até do Uruguai aqui. Estive no Uruguai, acho que há cerca de 2 ou 3 anos, lançando o meu livro lá. Falar nisso, hoje eu até esqueci de falar do livro, gente, dos grupos. Obrigada por me lembrar. Hein? Grupo de estudos do livro Até que a Droga nos Separe, com o seu guia, né? Nós temos o nosso grupo aí a cada 15 dias, acontecendo de uma forma tão dinâmica e tão ativa, né? Então, quem quiser participar dos nossos grupos de estudo, basta comprar o livro e o guia, que é o nosso material, a nossa literatura, e lá nós estudamos a nossa codependência, né? Então, foi esse livro aqui, ó.
que eu estive no Amor Exigente lá de, não me lembro agora, acho que é Santana do Livramento. E ali eu acabei indo para o Uruguai também. Foi um trabalho maravilhoso com o Amor Exigente. Mas tem hora, Romina, que se perde a paciência com essas escolhas que eles fazem. Sem dúvida. Não é tem hora, é toda hora se perde a paciência, né? Mas o que, que nós precisamos fazer? Porque se nós continuarmos no ritmo só da perca de paciência, a gente também não vai conseguir mudar nada. E como eu disse, é fácil? Não. Mas são os caminhos que a gente precisa traçar. Boa noite, Isis. Eu faço uma pergunta para o meu marido, ele responde outra coisa em cima da pergunta. Exatamente. Não tem comunicação, não tem diálogo, não tem escuta, né? E não responde o que eu perguntei. É o comportamento de esquiva, na verdade. Anos de luta, ficamos doentes também. Esse desgoverno. Quando compreendo a doença do meu ente querido, fica mais fácil não reagir. Boa noite, boa pergunta. Demonstrar fragilidade durante a conversa, isso é ruim? Não, Darleia, na verdade, a fragilidade, ela nos permite sermos humanos, né? E quanto mais humana é a nossa conversa, mais a gente tem a possibilidade de chegar perto do outro, né? Então, eu vejo, às vezes, muitas pessoas, às vezes, falam, eu vou encontrar meu filho, mas eu não quero que ele veja que eu tô chorando, para ele não ver que eu tô sofrendo. Enfim, quando muitas vezes nós nos colocamos na nossa real condição, nós temos condições de fazer com que o outro também tenha empatia por nós. Não é só nós que temos que ter empatia pelo outro, né? E nós sabemos que a empatia, no caso dos usuários, caso estejamos falando dessa relação, é algo difícil para eles também, né? Então, quanto mais nós mostrarmos a nossa essência, claro que quando a gente fala de situações onde os pais, por exemplo, precisam colocar a sua hierarquia em funcionamento, ou quando nós falamos de cônjuges que estão de alguma maneira tentando novos acordos, existem situações específicas em que a fragilidade precisa ser dosada para ser comunicada. Mas quanto mais a gente trabalhar com verdade e honestidade na nossa comunicação, mais nós teremos chances de nos vincularmos com o nosso ente querido, né? Muito obrigada pelo esclarecimento, obrigada por me responder, Deus te abençoe sempre, estou acompanhando você sempre e gosto demais, de certa forma me ajuda muito, que bom! Como funciona, Romi, nos grupos? Então, a cada 15 dias, né, 2 sábados por mês, nós temos o grupo de estudos do livro Até que a Droga nos Separe. Então, nós temos um WhatsApp, onde você entra, fica dentro do grupo de WhatsApp, e a cada 15 dias eu posto o link das nossas reuniões quinzenais para vocês participarem. Aí a gente vai seguindo as perguntas do guia, que são focadas na nossa codependência, para que nós possamos aí trabalhar as nossas questões em relação à codependência. Como faz para comprar esse teu livro? No site rominamiranda.com.br. Lá vocês acham na abinha livros. Paulo, querido, José Roberto, qual o título do livro? É Até que a Droga nos Separe. É esse aqui o livro. E ele tem na opção livro e guia, que é o kit, que é justamente o guia que a gente estuda nesse grupo de estudos, tá certo? Bom, então aqui eu consegui finalizar as perguntas do Insta, que daqui a pouco deve cair, né? Vou aqui pro Face. Legal, então me chama lá, Ana. Vamos lá. Ok, eu não consigo conversar com a minha filha, ela se altera e eu acabo ficando chateada, me sinto muito mal. Então, para comprar o livro no site, para entrar no grupo, vocês me mandem uma mensagem aqui na bio do Instagram, tem todos os meus contatos, tem WhatsApp, tem Facebook, tem e-mail, tem o site, e vocês me chamem e entrem no grupo. Acho que ao baixarmos a guarda e conversarmos de igual para igual, quebramos o abismo que nos separa e a outra pessoa começa a sentir a vontade para se abrir. Isso mesmo, queridona. Que saudade de olhar, ler seus textos. Lindo, maravilhoso. Já estou lendo pela 10ª vez. Gente, deixa acabar essa situação que nós estamos vivendo, que eu vou lançar outro livro. Por enquanto, vamos guardá-lo na caixinha, né? Também te amo, amiga. Obrigada por estar aqui, viu? Bom, eu não consigo conversar com a minha filha. Oi, Marcelo, de Francisco Morato. Cláudia, a interação e a reação vale como exercício ou opção de se afastar até se sentir preparada para comunicar?
entre a ação e a reação, vale como exercício ou opção de se afastar até se sentir preparada para comunicar. Muitas vezes, para que nós possamos criar ação, o espaço entre ação e reação, nós precisamos nos afastar fisicamente, né? Quando nós conseguimos e podemos, isso é muito protetor. Quando nós não podemos, né? Às vezes as pessoas moram juntas, elas precisam, na verdade, praticar o desligamento emocional, que é o que no início a gente precisa de qualquer forma em todas as relações, né? Então, ao criar esse afastamento, a gente cria esse vazio, que é o vazio das possibilidades, que é o vazio onde eu começo a entender que eu posso me relacionar de outra forma com as pessoas e eu crio essa realidade, né? Romina, é sério, o livro já está cheio de orelhas, tanto abrir e marcar, mostrar textos para os meus familiares. Vamos lá, Rosas querida aqui do AE do Rio. Romina, boa noite, excelente essas lives de domingo. Gostaria de convidar você por uma domingueira AE da Regional Interior RJ, que acontece das 16 às 17h20. Ah, vai ser muito bom, hein? Vai ser um domingão, das 16 às 17h20 com vocês, e depois a gente vem para nossa, né? Claro que eu aceito, Rosa, sem dúvida, aceito sempre. Eu vou mandar uma mensagem para você, tá bom? Anitta, já iniciaram as atividades do Projeto Laços? Sim, nós iniciamos ontem a segunda edição do Projeto Laços. O Projeto Laços trabalha a questão das relações conjugais ou relações afetivas no que se refere não só à dependência química, mas outras formas de relacionamento, com o foco na nossa codependência. Beijos, queridona. Obrigada por estar aqui, viu, Darleia? Beijo. Começamos ontem, né? Caso alguém queira ainda participar do Projeto Laços, nós podemos nessa primeira semana ainda introduzir novos alunos, porque o curso ele é teórico vivencial. Então, vocês podem ouvir a primeira aula, que todas as aulas são gravadas, mas vocês precisam estar presentes, né, para poder participar das atividades de vivência que tem na aula e que tem também de lição de casa, né? Então, Projeto Laços, quem quiser saber também pode me mandar mensagem. Então, Rosa, eu vou te mandar uma mensagem, viu, Rosa? Mas estarei com você sim, com certeza, com vocês aí do Rio, do AE do Rio. Cláudia, a raiva não é boa conselheira. Vale dizer agora, não quero conversar sobre isso porque estou com raiva. Vou esperar baixar a raiva. Na assertividade, a gente assume o nosso sentimento, é responsabilidade nossa. Isso mesmo, querida Leda, né? É responsabilidade, a nossa responsabilidade. Fiz o curso de comunicação não violenta e li o livro. Muito bom, isso mesmo. Qual é o nome do livro? Por isso que você é maravilhosa. Ai, 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 vamos lá. O codependente, eu senti culpa em acolher os sentimentos e respeitar, até para reconhecer que pode não se comunicar no momento, se autorresponsabilizar pelo que se sente. O se responsabilizar pelo que se sente também é um processo, né? Nós precisamos encontrar nossa prontidão para isso. Me mandem mensagem no direct, no WhatsApp, que eu passo para vocês como é que funciona o projeto Laços, mas é só mais essa semana para entrar, porque as aulas já começaram ontem, tá? Ele acontece todos os sábados. Boa noite, Maria Silvia. Obrigada, Rosa querida. Reinaldo, muito importante saber ouvir. É bem isso, vou começar minha semana com ajustes. Que comece por mim. Romina, como buscar esse equilíbrio no diálogo na hora da raiva, no calor da discussão? Vamos falar qualquer dia desse sobre o manejo da raiva. Eu acho que vocês vão gostar bastante desse tema. Mas lidar com a raiva é o exercício de não fomentá-la, né? De não dar espaço para naquele momento ela não que ela não seja extravasada da forma inadequada, né? Então, por isso que nós falamos ou se afastar fisicamente, ou buscar o desligamento emocional, dar uma volta, enfim, várias atitudes que vocês têm que ter para sair daquele conflito, para que possam criar um diálogo posterior e não naquele momento. Preciso ser mais assertiva, faço parte de um grupo de autoajuda, pastoral de sobriedade, ouvir o ser ouvido é muito importante. Sim, pastoral da sobriedade é maravilhosa também. Já estive nos grupos aí pelo Brasil afora, lembro de um pessoal de Natal que foi muito acolhedor comigo, muito bom, pastoral.
O som está chegando limpo. Sim, passei pelas duas comunicações, a agressividade e o autoritarismo que veio do meu pai e a passiva que veio da minha mãe. O esgotamento foi inevitável, somatizando ao longo dos anos. As reações me levaram às doenças psicossomáticas. Agora venho tentando criar a minha comunicação e é libertador. É tão importante o autoconhecimento. Terapia, grupos anônimos, Romina Miranda foram fatores fundamentais para uma comunicação mais assertiva. Trabalhando todos os dias não é fácil, mas que comece por mim. Gratidão. Obrigada a você, Júlia, querida. Viu? Romina, explique um pouco sobre agir e reagir. Então, agir e reagir os codependentes são reativos, né? Eu não sei se vocês já leram Codependência Nunca Mais, mas Melody Beat fala bastante sobre isso, né? Sobre esse padrão de reatividade, sempre prontos para dar a devolutiva, sempre na defensiva, né? Como se tudo que nós ouvíssemos, nós tivéssemos que necessariamente dar uma resposta. E eu vejo isso às vezes até nas clínicas, às vezes as pessoas, olha, eu vou no dia da visita, mas se ele falar isso, o que, que eu tenho que responder? Nada. Eu não preciso responder nada. Eu não preciso dar conta de atingir a expectativa do outro naquele dia. Eu preciso me fortalecer, respirar, pensar o que eu quero e responder de forma tranquila, sem agressividade, sem passividade, sem influência. Eu não preciso dar a resposta na hora, eu não preciso reagir, né? Essa é a questão. Mas nós vamos falar mais sobre ação e reação, porque é uma característica bem importante. Romina, vale para a comunicação assinalar com o ente de que regras, tipo assim, só vamos falar quando você estiver sóbrio? Sem dúvida, né? As regras, elas dirigem as consequências, elas dirigem as escolhas, né? Sem dúvida, é muito importante todo o processo de acordos, né? Podemos dizer assim. Existem relações onde a linha de hierarquia, ela é quase que linear, ou linha linear, não, gente, que eu quis dizer assim, a relação é linear, né? Então, é difícil a gente falar em regras quando a gente fala, por exemplo, de relações entre casais, né? A gente fala em acordo, né? Então, a regra no sentido de que eu convivo com você a partir desse acordo de convivência. Se é um ente querido, por exemplo, um irmão, se é um ente querido que não esteja numa linha de hierarquia familiar, que até seja o pai e a mãe, mas que não seja mais o pai e a mãe que de alguma maneira tem essa hierarquia porque financia, etc. Sim, nós vamos trabalhar com o acordo, né? Eu só converso com você se você estiver sóbrio. Se você não estiver, eu não quero conversar. Então é o limite, né? Até onde eu posso, o meu limite. Boa noite, obrigada por você existir. Sou Márcia do Belém do Pará. Quando discuto, melhoro na minha recuperação. Que bom, obrigada, Márcia. Isso é um treino, você precisa começar a olhar para você e reconhecer seus sentimentos para expressá-los. Vai fazendo isso até virar um hábito para você. Isso mesmo, Leda. Boa noite a todos. Grupo maravilhoso, livro maravilhoso. Vou comprar novamente o guia para fazer parte do grupo. Venha, querida. Eu já comprei o livro, estou esperando chegar. Além do livro, tem o caderno de questões. A melhor forma é nos amar primeiro. Na teoria é fácil, mas na prática é um longo caminho. Outro livro. Vai ter outro livro logo. Enviei no inbox sobre o projeto Laços, ninguém respondeu. Ô, Suzy, tem certeza? Porque eu olho as mensagens sempre, mas por gentileza, mande de novo, Suzy. Vou ter o prazer de te responder. Reinaldo, quero saber sobre o Laços. Por gentileza, mandem aqui no inbox, ou no Instagram, no direct, ou no WhatsApp que vocês encontram aqui, tá bom? Eu mando para vocês tudo sobre o projeto Laços amanhã. Bacana o tema manejo da raiva. Sim, acho que vai ser bem legal. Equilíbrio, emoção, razão. Meu namorado é adicto, comigo a comunicação é excelente, mas com os filhos não funciona, começa bem e termina com troca de farpas. Como posso ajudar para isso mudar? Que bom que a comunicação com você é excelente, né? Eu acho que a forma, Patrícia, que você pode ajudar para isso mudar, primeiro entender, né, que se o ruído de comunicação é entre eles, entre essa relação pais e filhos, que existem questões ali que estão no contexto deles que precisa ser olhado e trabalhado. Mas
você pode ajudar justamente trazendo essas colocações, né? De como a comunicação é importante para que eles tenham boas relações, de como a comunicação constrói padrões de afetividade e que se eles querem ter uma afetividade, ou ele como pai principalmente, quer ter uma boa forma de expressar afetos para os seus filhos, que ele possa se comunicar de uma forma melhor. Então tem coisas que eu acredito que a gente pode fazer que não estão na nossa alçada mais íntima naquele momento, mas que a gente pode fazer de que forma? É, falando o que nós ouvimos, se fez sentido para nós, dizendo o que nós estamos tentando fazer e tentar impactar o outro por meio das nossas mudanças, tá certo? Gente, eu não sei como que o Instagram não caiu, não sei o que está acontecendo, porque nós já passamos da hora, não sei se mudou a política do Instagram, que agora as lives são mais longas, mas finalizamos aqui as perguntas dos dois grupos. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aos domingos. Venham para o nosso grupo de estudos aos sábados, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O grupo é gratuito e vocês podem trabalhar as questões de codependência por meio do nosso guia de estudos. Temos meninas maravilhosas lá que vêm ajudando muito aí na questão de levar esse grupo para frente, no sentido de cada vez poder atender mais e mais pessoas de uma maneira bem aprofundada. Queria até agradecer a Bruna e a Rê, né, que são essas duas pessoas tão especiais que estão comigo desde o início do grupo e têm tido tantas transformações, né? Obrigada a você, Cláudia. Um beijão, viu? Obrigada por você estar aqui. E, além disso, tem a questão do Laços, que quem quiser participar é só mais essa semana, para que a gente possa aí pegar a aula de ontem na fresquinha, né? De forma que vocês possam entrar já no conteúdo vivencial, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Leda. Fernanda tá lá no sábado. Júlia Bica, querida. Muito obrigada por estar próxima da gente. Edinalva, Ângela, muito obrigada. Patrícia Barcelos, Ana, Dilene, Mislene. Obrigada a todas, obrigado a todos, né? Temos meninos também aqui, né? Sempre eu falo todas, porque a gente tem muitas mulheres, mais do que os homens. Muita gratidão, Eunice, Luzia. Como sempre, uma só palavra, gratidão. Ah, que lindo, né? Uma só palavra é o tema do nosso livro do Padre Haroldo. Saudades do nosso grande amor. Muito obrigada, gente. Boa noite e até semana que vem. Me escrevam, me contem como é que tá sendo, o que vocês gostariam de falar, tá bom? Beijão. Tchau, tchau, gente. Até. Aqui no Instagram eu vou encerrar. Nunca aconteceu isso de eu encerrar, sempre ele encerra sozinho. Acho que agora tá diferente. Muito obrigada, gente. Até semana